O Palmeiras derrotou a Chapecoense com muitas polêmicas. Aí eu não quero falar de polêmica no vídeo de hoje, quero saber até a opinião de vocês aí, mas quero falar sobre a paz que deve reinar no Palmeiras durante essa pausa pra Copa, né? Todo mundo achava, todo mundo não, né? Mas muitos achavam que a gente ia pra Copa em crise, que o Palmeiras ia perder a liderança antes da Copa, e deu tudo certo. Quero muito falar com vocês sobre se tá tudo bem, se não tá tudo bem, se as coisas, como é que foram esses últimos meses. E eu tenho uma leitura de que eu acho que as coisas estão estranhas ainda, muito pelo ano passado, porque esse ano tá legal, pô. Mas as pessoas às vezes não estão querendo desfrutar, não estão conseguindo desfrutar. Vamos trocar uma ideia sobre isso. Já deixa o like, já deixa o hype. Eu sou o Rick, se inscreve aqui no canal do Rick Covil e também na Covil TV. E bora para mais um vídeo aqui no meu canal. Bora. Cara, sobre o jogo contra a Chapecoense, eu não quero falar das polêmicas não. Vocês escolhem aí na minha live à tarde, à noite. Hoje tem live à tarde e à noite, tá? Tem a livezeira à tarde, tem o Cal Parmeira à noite no Covil TV, apresentado por Mariana Palota. A gente vai debater muito isso, mas nesse vídeo eu quero falar de campo e bola. E o quanto esse cidadão aqui foi decisivo no jogo de hoje. Jogou muita bola, é muito bom jogador, tá? Estou falando de Marlon Freitas, que olha que como ele se coloca numa posição, andando pra trás, se aproximando do adversário e pedindo a bola. Você olha e fala, pô, por que ele tá pedindo a bola e ao mesmo tempo ele tá andando pra trás? Repara que ao invés dele vir pra longe do adversário e pedir a bola, ele vai afastando, ele vai se aproximando do adversário, do marcador dele e pede a bola. Ó, ele se aproxima, ele olha pro adversário, ele se aproxima e pede a bola. Ó, ele tá olhando pro adversário e pedindo a bola. Porque ele tá servindo aqui como uma isca. Ele realmente quer receber essa bola para que o adversário entenda um gatilho de pressão, né? Ele vai receber ali numa situação com muitos adversários e a galera vai em cima dele. Muito inteligente, tá? E olha como ele é inteligente. Ele vai receber essa bola do Fux, que também é muito inteligente, solta esse passe pra ele, né? O Fux poderia até esticar o passe longo. E isso gera um gatilho de pressão da Chapecoense pra cima dele. Olha a quantidade de jogadores da Chape só nessa região do campo. Olha a quantidade de jogadores do Palmeiras. O jogo tá nessa região do campo. E o Marlon se coloca ali de propósito para que haja um gatilho de pressão pra cima dele, que teoricamente está recebendo a bola numa situação com mais jogadores da Chapecoense. E vale lembrar uma coisa, o Palmeiras aí já estava com um jogador a menos, então isso torna cômodo para Chapecoense pressionar com mais de um jogador, porque eles estão com um jogador sobrando em campo. E isso, pô, é a forma como o Marlon subverte tudo, tá ligado? Porque parece... Aliás, porque parece não, porque a Chape tá com a mais. E no final das contas vai parecer que quem tá com a mais é o Palmeiras. Porque o Marlon Freitas servindo como isca, nesse lance, atraindo os jogadores da Chapecoense pra cima dele, se colocando numa zona de pressão, pedindo a bola, recebendo. Na verdade ele já tava olhando ali, ó, o Felipe Anderson atacando o corredor oposto, com espaço, porque todo mundo tava aglomerado ali daquele lado. E olha como ele só serviu de isca mesmo. Ele só queria dominar, ó. O cara chegou em cima dele, ó. Mas aí ele solta esse passe, um passe muito bom, tá? Um passe muito bom, tá? Um passe muito arriscado. Ele vira completamente o eixo da jogada. Parece uma bobeirinha, mas é um passe muito inteligente do Marlon Freitas. E olha como só esse movimento dele de se colocar naquela situação e soltar essa bola pro Felipe Anderson coloca o Palmeiras num 5 contra 4. O Palmeiras estava com a menos, mas no final das contas, o Marlon Freitas atraiu tanta gente para ele, que ele, quando solta o passe, parece que o Palmeiras está com a mais em campo. Olha como é inteligente o Marlon Freitas. E eu vi muita gente falando que o Felipe Anderson errou o passe, e poderia ter sido um pouco mais no ponto futuro, mas repara como ele tá olhando no Kelvin, ele faz que vai dar no Kelvin para gerar dúvida nesse lateral esquerdo, e ele vira, ele quebra o pé e dá o passe no pé do Paulinho, que conduz, corrige até o passe que saiu um pouquinho atrás, ó. Corrige o passe e toma. Mas é claro que o Paulinho só saiu, ó. Ele só saiu na frente do lateral esquerdo porque o lateral esquerdo tinha que cobrir o Kelvin. Por dois motivos. Primeiro, porque o Marlon fez aquela jogada toda pro Palmeiras ficar com um a mais, 5 contra 4. Então o cara ia ter que fazer uma cobertura, ia ter que pegar dois. Alguém ia ter que pegar dois ali. E também porque o Felipe Anderson deu a entender que ia tocar no Kelvin. Isso fez o lateral abrir um pouco mais, achando que o passe era no Kelvin. Então essa quebrada de pé do Felipe Anderson também foi muito importante pro Paulinho ter espaço, ter tempo e espaço para ganhar, sair na frente do jogador, bater muito bem. E o Palmeiras fez o gol da vitória. Então, Marlon Freitas excelente no jogo e foi muito importante nesse gol. O Felipe Anderson foi muito bem também.
E o Paulinho, Paulinho é muito diferente, né, cara? É inacreditável como o cara fede a gol grande. Mas eu quero falar de números e da sensação do torcedor do Palmeiras, que parece que nunca tá satisfeito com nada. Vou falar sobre isso depois do recadinho. Ei, pera só um segundinho. Eu curto fazer compras no Mercado Livre, vou falar bem a verdade, eu compro tanta coisa lá. E outra coisa que você gosta é do canal do Ricoville, né? E agora tem como você ajudar o meu canal comprando no Mercado Livre, tá bom? Você vai entrar aqui em conferir produtos, eu separei algum produto aqui, mas você não precisa comprar ele, tá? Você entra pelo meu produto, isso vai te redirecionar para o Mercado Livre e lá você pesquisa o que você quer comprar. Comprando a partir dessa entrada pelo meu canal, você vai estar colaborando e financiando o canal do Ricoville, ajudando com que eu traga cada vez mais conteúdo aqui para vocês todos os dias, tá bom? Então não custa nada, mano. Entra por aí, dá uma forcinha para nós e segue seu vídeo aí, tá bom? Cara, é impressionante como a gente tá sempre ao vivo aqui vendo a galera reclamando após a vitória, mas nunca é mérito do Palmeiras, mas o Palmeiras venceu. Aliás, o Palmeiras venceu, mas teve isso, mas teve aquilo, mas não merecia, mas não sei o que. Parece que o torcedor do Palmeiras nunca tá satisfeito, né? Eu sei que o torcedor do Palmeiras é muito exigente, a gente conhece, mas tá estranho, né, cara? Parece que nunca tá satisfeito com algumas coisas. E eu tenho a convicção de que isso tem um motivo. Eu vou falar sobre esse motivo, mas antes eu quero trazer alguns pontos aqui só pra gente refletir sobre o momento do Palmeiras. O primeiro deles que eu quero trazer aqui pra gente debater é esse aqui, ó. Sobre cabeça fria, chutão pra frente, né? Que dizem que o Palmeiras só dá chutão, que só constrói com passe longo, e o Palmeiras, desde 2020, quando chegou o Abel, ele tem a menor média de passes longos por jogo. Então, quando a gente olha pro 2026 do Palmeiras, o que é a crítica da maioria das pessoas sobre o Palmeiras dar muito passe longo, eu não sei onde que tá essa percepção da galera, porque diminuiu drasticamente. A média de passes longos é 43,2, quando em todos os outros anos as médias eram acima de 50. A menor foi em 2025 com 50,02. As médias eram sempre 55, 58, 62, inclusive em 2022, que foi um ano mágico, que o Palmeiras jogou muita bola, muita gente fala que foi o futebol mais bonito, o Palmeiras dava 62 bolas longas por jogo. Mas ninguém falava, né? Parece que hoje as pessoas estão procurando argumentos para depreciar o Palmeiras. O próprio palmeirense tá nessa, cara. E eu entendo que a crítica é válida. Pô, Rick, não pode criticar? Claro que pode. Eu sou um cara que critica muitas vezes também. O meu conteúdo não é baseado em só elogio, não. Eu elogio quando tem que ser elogiado, eu critico quando tem que ser criticado. Mas o argumento do chutão, ele não se sustenta. Os números mostram que o argumento do chutão não se sustenta. E aí a gente teve 65 bolas longas contra o Red Bull Bragantino, que foi a maior desse ano, e 22 contra o Cruzeiro, que foi a menor desse ano. O Palmeiras nunca na era Abel tinha feito menos que 37 bolas longas num jogo. Esse ano já teve 10 jogos de Brasileiro com menos de 30 bolas longas. O Palmeiras fez 22 contra o Cruzeiro, foi 27, se eu não me engano, contra o Flamengo. Então o Palmeiras evoluiu nesse ponto e as pessoas ainda teimam em falar que é o time do chutão. É um argumento infundado, baseado em nada. Ah, Rick, mas os números não dizem nada. Eu sei que tem muita gente que não gosta de número quando a gente fala de futebol. Ok, o futebol não é só números, óbvio. O futebol não é matemática. Mas tem certas coisas que os números vão dizer melhor do que o nosso olho, pô. Por exemplo, uma movimentação tática não é o número. É a visão da gente, da nossa leitura da movimentação. Agora, quantidade de chutão, quantidade... Ah, é só chutão, é um time que dá muito chutão. A gente tá falando de número. É número, pô. Não tem como seu argumento ser, ah, mas tá dando pouco chutão nos números, mas eu vejo um jogo diferente, pra mim tá dando muito chutão. Não tem como, cara. Porque ser muito ou ser pouco é um número, e o número, ele se resume a um número, a estatística. Então quando a gente vê esses números, o argumento Palmeiras é o time do chutão, Palmeiras só dá chutão, não se sustenta, é um argumento que caiu. E quem quiser teimar com esse argumento, desculpa, aí você vai estar sendo teimoso, tá? Mas tudo bem, esse é um dos argumentos, as pessoas... eu sei que vai ter muita gente que tem raiva, que só quer criticar e vai começar a me xingar aí nos comentários, tá tudo certo, eu respeito o comentário de todo mundo. Mas tem um outro argumento que falavam muito ano passado, né? Palmeiras é um time que pipoca, jogo grande o Palmeiras vai mal, que não sei o que. E esse ano o Palmeiras fez simplesmente isso daqui, ó. 100% de aproveitamento contra o time dos G6. A gente tá indo numa pausa pra Copa com 100% de aproveitamento.
3-0 no Flamengo, 2-1 no Fluminense, 1-0 no São Paulo, 1-0 no Atlético Paranaense e 1-0 no Red Bull Bragantino. Eu fiz essa arte semana passada, eu nem sei como tá o G6 hoje, não sei se tá assim ainda, pode ter mudado. Mas enfim, o Palmeiras perdeu pro Vasco e o Vasco não tá no G6. Então, tranquilo que a gente não tem nenhuma derrota contra o time do G6. E, cara, e tem Bahia aí que pode estar daqui a pouco no G6, enfim, tem outros times aí que o Palmeiras também venceu e que estão ali rodeando. O Palmeiras tá fazendo uma boa campanha, cara. Não tem como você chegar e falar, mas o Palmeiras pipoca. O argumento do ano passado, ele morreu. O Palmeiras está fazendo grandes jogos, vencendo grandes jogos. E aí surge o outro argumento, que é esse que eu entendo que a galera fala muito. Pô, mas o desempenho é ruim. Cara, o desempenho, ele é muito relativo, né, cara? O desempenho, ele é muito relativo. Pra mim, o futebol bonito não é o que o Palmeiras joga. Eu, de fato, também não gosto muito da estética do jogo do Palmeiras. E tudo bem. Daí pra gente preferir a estética do que o resultado, eu acho que a gente tá invertendo o que é o futebol. Pô. Futebol busca o resultado. Você ser eficaz é muito mais importante do que você ser plástico. Você jogar bonito. Jogo bonito é pro entretenimento. O torcedor torce pro seu time vencer. Eu entendo dessa forma, mas eu respeito a opinião aí de quem pensa diferente. E pra mim, quando a gente olha pros resultados, eles mostram que o Palmeiras de fato tá jogando o melhor futebol do Brasil quando se trata de eficácia, que é o mais importante, que é o que traz os resultados, não é? E aí a gente olha pra essa nova arte que eu fiz aqui, que eu nem postei ainda nas redes sociais, mas postarei, que é esta daqui, ó. Melhores campanhas após a 18ª rodada, que é o momento que estamos agora, né, na pausa para a Copa. E o Palmeiras de 2026 está em primeiro. É a melhor campanha do Palmeiras após a 18ª rodada, com 41 pontos. 5 acima da sua segunda melhor campanha em 2025 e a sua terceira em 2024, que foram anos que o Palmeiras teve um aproveitamento bom. A gente já falou sobre isso. Mas pipocava no hora H, pipocava nos grandes jogos, não ganhava do G6. E esse ano estamos fazendo o quê com o G6? Vocês viram aí que eu acabei de falar? Então, cara, as coisas estão se alinhando. 75,93% de aproveitamento. Meu Deus do céu, cara, olha esse aproveitamento do Palmeiras. Eu não consigo entender porque tem gente que ainda tá insatisfeito com o Palmeiras, cara. Eu não consigo. Os resultados são bons, o desempenho não é bonito, mas é bom. Não tem como você falar, o desempenho é ruim. Como que o desempenho é ruim com esses números? O Palmeiras tá ganhando na sorte? Tá ganhando na arbitragem? Qual que é o argumento? Como que você tem números absurdos desse jogando mal? Você tá jogando feio. Bonito e feio, quer dizer, isso é o que as pessoas falam, né? Bonito e feio é relativo, é questão de gosto, pô. Agora, mal, desculpa, quem fala que o Palmeiras tá jogando mal não tá entendendo o que é o futebol. Futebol, jogar bem ou jogar mal, ele tem muito a ver com a forma como você ataca, a forma como você defende e a forma como você é equilibrado. Se você ataca pouco, faz um golzinho e defende muito bem e ganha de 1-0, você tá jogando bem dentro do que é a sua proposta. Não tô dizendo que seja esse o caso do Palmeiras. Só que as pessoas entram numa pilha de que jogou por 1-0 é jogar mal, jogar por goleada e fazer 5-2 é jogar bem. Jogar bem é você atingir o seu objetivo, e o objetivo é fazer mais gols do que o adversário, e o Palmeiras tá conseguindo isso. Então, pra mim, eu acho um futebol feio mesmo do Palmeiras, eu concordo com muita gente. Agora, eu não vou ficar reclamando de barriga cheia, cara. Olha essa campanha do Palmeiras. A gente tá indo pra uma pausa pra Copa num momento excelente do Palmeiras, cara. Num momento excelente. E aí vai o meu palpite do porquê eu acho que as pessoas estão tão reclamonas. Por quê? Primeiro, que subiu o sarrafo, né? E o palmeirense se acostumou mal. E segundo, que eu sinto que a gente ainda tá vivendo o ano passado, as frustrações do ano passado. Tá tudo muito pesado. A relação com o Abel é muito pesada. Muitos defendem, muitos criticam, e aí as pessoas brigam entre si, e já rolou desgaste. Aí quem não gosta do Abel continua reclamando até quando ganha. Aí quem gosta passa um pano quando perde. E parece que é uma disputa para ver quem tá mais certo e quem tá errado, e no final a gente esquece de olhar pro que está acontecendo agora. O Palmeiras é líder do Brasileiro. O Palmeiras deu uma vacilada na Libertadores, deu uma vacilada, mas pegou um sorteio tranquilo. O Palmeiras tem um segundo semestre muito promissor pela frente. Muito promissor. Mas eu sinto, e eu senti já no início do ano, que a gente entrou no ano como se a gente ainda tivesse numa extensão do ano passado, as pessoas ainda revoltadas e frustradas pela derrota e tudo mais. E a gente não conseguiu resetar a nossa mente.
começou de novo, novo ano, vamos resetar. E aí todas as vezes que o Palmeiras ameaçava ir mal e tudo mais, mas o ano passado, mas em 2023, mas não sei o quê. E o argumento começa a ser no passado. Então, eu sinto que tem esse desgaste de outros anos e eu espero que essa Copa do Mundo faça muita gente refletir e baixar um pouco a poeira. Esquecer, resetar, segundo semestre, a gente começa bem. Apoiando o time, é o que eu espero, apoiando o time, porque a gente tem muitas coisas boas pra conquistar. Essa pausa pra Copa do Mundo agora eu acho que é necessária pro Palmeiras tirar um pouco de férias do Palmeiras, porque a gente não consegue. No final do ano passado a gente não tirou férias, todo mundo ficou matutando, porque perdemos. Aí começa o ano, tá tudo ruim, né? Porque já começou ruim, porque ainda não tinha terminado o ano passado na mente do palmeirense. Então é isso, rapaziada. Eu quero saber a opinião de vocês. A palavrinha mágica que vocês vão deixar aqui no vídeo é o próximo nome de membro, ó, Rodrigo. Vocês vão comentar Rodrigo aí, mas quero que vocês comentem também sobre isso, sobre esse sentimento, sobre a fase do Palmeiras e reflitam comigo. A pausa para a Copa eu acho que vai ser um momento bom pra gente refletir e voltar mais leve e apoiando mais o time no segundo semestre, porque o primeiro semestre do Palmeiras em 2026 foi excelente. Não tem outra palavra para descrever isso, foi excelente, tá bom? Estamos vivos em todas as competições e a única que já foi finalizada, a gente foi campeão, que é o Campeonato Paulista. Então, quero saber a opinião de vocês sobre essa fase do Palmeiras. Tamo junto e avante palestra.